paz do Senhor Jesus, amados irmãos e irmãs, povo promessista. Estamos começando Sala Pastoral dessa sexta-feira. E como vocês sabem, nós estamos numa semana de intercessões, orações e ajuda humanitária para a população do Rio Grande do Sul. Eu quero agradecer a todos vocês que oraram, que ajudaram financeiramente. Continue orando, continue orando. A Igreja Adventista da Promessa no Rio Grande do Sul está firme, está ajudando as demais pessoas, a população em geral. A nossa igreja está engajada em atender os necessitados deste momento. E eu sei que você ajudou, você que é da Convenção Norte do Brasil, do Nordeste do Brasil, Centro-Oeste, Sul, você nos ajudou naquela live que nós fizemos no domingo passado. Então continue nos ajudando, continue orando, porque Deus está direcionando o povo adventista da promessa para que nessa tragédia também ajude a população do Rio Grande do Sul. Nós vamos continuar em oração. Olha, a gente está começando Sala Pastoral e a gente pede sempre aquela ajuda, aquela contribuição missionária. A gente gostaria que você compartilhasse o link do nosso programa. Nós estamos com uma série de pregações, de reflexões bíblicas sobre família, né? Retratos de família. A gente gostaria que você compartilhasse o link nos grupos da igreja, nos seus grupos de amizade, para que outras pessoas também tenham acesso à palavra de Deus. Não só do programa Sala Pastoral, mas dos demais programas. Sabe por que a gente fala isso, a gente pede isso? Porque nós temos notícias, eu mesmo recebo notícias de irmãos, testemunhos de irmãos e de irmãs, de pessoas que receberam o link de um programa da TV Viva Promessa e de repente ele ouviu uma primeira vez, uma segunda vez, depois passou a ser ali um ouvinte, acompanhando assiduamente a TV Viva Promessa. Olha, e para nossa grata surpresa, nós temos tido vários irmãos e irmãs que se decidiram por Jesus depois de acompanhar um programa da TV Viva Promessa. Quem sabe o link que você vai agora enviar para o seu amigo, para a sua amiga, para o seu parente, esse link será um instrumento de Deus para a salvação das pessoas. Deus tem feito isto por meio da TV Viva Promessa. E aquele nosso segundo pedido, que você também se inscreva em nosso canal. Por que a gente faz esse pedido? Porque nós queremos chegar a 30 mil inscritos agora, nesses próximos dias, nessas próximas semanas. Então, se você é inscrito, nós pedimos a gentileza de você fazer um convite especial para alguém, alguma pessoa evangélica, alguma pessoa da sua família, algum adventista da promessa que ainda não está inscrito. Quem sabe você vai destacar na sua igreja amanhã, sábado. Olha, irmãos e irmãs, quem não é inscrito ainda no canal da TV Viva Promessa, nós estamos com esta campanha especial para chegar a 30 mil inscritos nos próximos dias, nas próximas semanas. Então você também é um agente missionário, um missionário, uma missionária, para trazer pessoas para o canal da TV, para que também tenha acesso aos conteúdos bíblicos, evangélicos, a fé que a promessa professa. E por fim, a gente também pede que você ajude em oração a TV, o canal, a Igreja da Promessa, mas também com as suas ofertas. Se você puder contribuir, você pode ser também um amigo da missão, uma amiga da missão. Aqui no nosso vídeo vai aparecer o nosso QR Code, a nossa chave Pix, e você pode contribuir e você pode nos ajudar, tá bem? Então nós contamos com a sua ajuda. Hoje nós faremos a segunda parte da nossa série que nós estamos trabalhando, Retratos de Família. Falamos na sexta-feira passada com vocês sobre famílias que oram. As famílias precisam buscar a Deus em oração. E hoje falaremos sobre famílias fortes. E como as famílias podem ser fortes? Depende de uma ação, de uma atitude, de um passo de confiança de cada papai, de cada mamãe, de cada filho. Nós vamos chamar o nosso vídeo de abertura e logo após a gente volta para conversar sobre famílias fortes, famílias adventistas da promessa. Na correria de nossas vidas, onde cada minuto conta e cada dia transborda com obrigações e compromissos, encontrar um momento de calma e devoção em família pode parecer um desafio.
Mas, e se pudéssemos redescobrir juntos a profundidade e as bênçãos de separar tempo para buscar a Deus em família? Bem-vindos a Retratos de Família, uma série que nos convida a explorar, através da Bíblia, o poder transformador de dedicar tempo a Deus no seio do lar. Ao longo de 5 episódios, descobriremos como a Palavra de Deus ilumina o caminho para uma vida familiar mais rica e profunda na fé. Em cada episódio, mergulharemos em passagens bíblicas que revelam a importância e o impacto da adoração, inspirando-nos a fortalecer os laços que nos unem. É hora de voltar ao essencial, de nos reconectarmos como família e de renovar nossa fé juntos. Junte-se a esta jornada, descubra os retratos de família e deixe que cada ensinamento bíblico o motive a estabelecer seus próprios momentos de devoção e adoração em família. Pois quando estamos juntos na presença de Deus, crescemos, nos fortalecemos e somos infinitamente abençoados. No episódio de hoje, Famílias Fortes. Estamos de volta, logo após o nosso vídeo de abertura, para conversar com vocês sobre famílias fortes. Meus irmãos e minhas irmãs, nós não estamos isentos de passar por dificuldades. A minha família não está isenta, a tua família não está isenta. A gente sabe que as famílias passam por dificuldades, passam por provações. Agora, como nós podemos, com a graça de Deus, superar as barreiras que se levantam contra a nossa família? Como você pode, pai, mãe, avô, avó, filhos, como nós podemos superar, avançar e chegar do outro lado, com a graça e com a misericórdia de Deus? A Bíblia tem conselhos especiais para que todas as famílias possam vencer, possam ser vitoriosas, possam ser fortes. E o que a Bíblia ensina? A Bíblia vai dizer que se você alicerçar, se você construir a sua família acima da palavra de Deus, sobre a palavra de Deus, sobre a orientação de Deus, a tua família será forte. Então o tema de hoje está com base no Salmo de número 1, onde nós vemos famílias fortes são edificadas sobre a palavra de Deus, ou seja, o alicerce é a palavra de Deus. Tudo que a gente constrói é em cima da palavra de Deus ou após os conselhos de Deus. Nós não seguimos os nossos conselhos. E a gente gostaria de fazer essa leitura e você pode acompanhar aqui na tela ou na sua Bíblia. Então, se você está com a sua Bíblia, você pode então abrir a sua Bíblia, pode ligar o seu celular no Salmo de número 1, que será a base para a nossa reflexão aí dos próximos minutos. O que diz a palavra de Deus então no Salmo 1, dos versos 1 ao 3. Vamos à leitura? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nesta lei medita de dia e de noite. É como a árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prospera. Assim diz o salmista, assim diz a palavra de Deus. Então nós temos alguns ensinos especiais aqui deste salmo que eu gostaria de compartilhar com vocês. O primeiro ensino que a gente tira deste salmo para as nossas famílias, para construir famílias fortes, para edificar famílias fortes, é que você deve cuidar das prioridades. Cuide das prioridades. Veja novamente o verso 1, Salmo 1, verso 1. Olha, feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Bem-aventurado o homem, bem-aventurado a mulher, que não anda no conselho dos ímpios.
este trecho enfatiza a importância de não se alinhar aos conselhos dos ímpios. O salmista vai dizer que a pessoa, o pai, a mãe, que está edificando famílias fortes, edifica a família com base em quê? Com base na palavra de Deus, com base na lei de Deus, não no conselho dos ímpios. E o salmista continua destacando a separação entre pessoas justas, que são edificadas na palavra de Deus, e os ímpios, que são edificados no seu próprio pensamento, ou no pensamento do mundo. Você tem edificado a sua família com base em quê? Quem orienta a sua família? Quem orienta os seus filhos? Quem orienta o pai? Quem orienta a mãe? O primeiro conselho que a gente aprende nesse texto é que a pessoa que está edificando famílias fortes, ela edifica com base na lei de Deus, com base na palavra de Deus. O escritor bíblico vai enfatizar que o homem e a mulher bem-aventurado ou feliz é aquele que se envolve com as coisas de Deus. Se envolve com o quê? Com a palavra de Deus. Ele vai dizer mais. Esta pessoa medita na palavra de Deus. Então, é feliz aquele que se envolve com a palavra de Deus e medita constantemente na palavra de Deus. Ele vai dizer que medita de dia e de noite na palavra de Deus. Se você verificar os versos 2 e 3 do Salmo 1, ele vai dizer que, ao contrário dos ímpios, que não tem prazer, que não edifica, que não se envolve com as coisas de Deus, ao contrário dos ímpios, ele vai dizer, o homem e a mulher, o pai de família, a mãe de família, que está edificando, olha, em cima da palavra de Deus, sobre a palavra de Deus, o alicerce é a palavra de Deus. Então nós estamos edificando a partir da palavra de Deus. Ele vai dizer que o prazer desta pessoa está na lei do Senhor. Meu irmão, minha irmã, você que está liderando a sua família, o seu prazer está em quê? O que dá deleite, alegria para você? O salmista vai dizer que quando nós olhamos para a nossa família e nós estamos no caminho da construção de uma família forte, em primeiro lugar, nós precisamos nos envolver com as coisas de Deus e também meditar na palavra de Deus. Quando? Uma vez ou outra? Não, constantemente, dia e noite. Então você precisa se envolver com as coisas de Deus, meditar na palavra de Deus, ter prazer, ter alegria, ter deleite na palavra de Deus. É isso que a palavra nos orienta, é isso que o salmista nos ensina. Então os versos 2 e 3, eles vão dizer para a gente, nós meditamos na palavra dia e noite, temos prazer na lei de Deus. Quando nós temos este verbo, meditar, vem de uma ideia de remoer. Sabe como, quando o animalzinho, o boi, a ovelha, remói, come e depois remói a comida? O verbo meditar, do hebraico, dá a ideia de falar consigo mesmo. Você pensa nesse tema, você degusta esse tema, você volta ao tema, você volta à lei de Deus. O nosso prazer está na lei do Senhor. E nesta lei nós meditamos dia e noite. E quando ele fala de meditar, de remoer dia e noite, dá a ideia de continuidade, de constância. Não é uma só vez. Você vai meditar na palavra na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Então o sermão que você vai ouvir amanhã na tua igreja, no sábado, você vai meditar nesse sermão. O sermão de domingo, você vai meditar nesse sermão. E você também fará a sua leitura devocional, que a gente vai falar logo mais sobre a leitura devocional, a nossa busca por Deus dia após dia. Então o Salmo 1 vai nos dizer que o nosso prazer está na lei do Senhor. E nós meditamos nessa lei dia e noite.
E ele vai, na sequência, fazer uma comparação. Vejam aí na sequência do texto, olha. Ele será como uma árvore plantada. O salmista vai comparar, olha, o homem, a mulher, o pai de família, que tem a lei de Deus como centro da vida. E ele medita na lei, no evangelho, nos conselhos da palavra de Deus. Ele vai dizer, olha, este homem é como uma árvore plantada junto às correntes de água. Ele vai dizer que toda pessoa que tem a lei de Deus no coração, que tem a palavra de Deus no coração, é como um homem e uma mulher, ou como uma árvore, melhor dizendo, plantado na beira da água. De onde vem a força, a vitalidade, o vigor, a seiva, a doçura da vida para esta pessoa? Ele vai dizer, vem do ribeirão, vem da água. Então ele compara a palavra de Deus, a um riacho, a um córrego, a uma fonte de água, e nós estamos plantados ao lado. A nossa força não vem de cima ou não vem das partes exteriores, mas vem da raiz que tira vida. De onde? Da palavra de Deus. Então o homem que busca Deus, que não se envolve com o conselho dos ímpios, a mulher que busca Deus, que tem prazer, que medita na lei de Deus dia e noite, é como uma árvore plantada ao lado do rio, ao lado de águas correntes. Busca a sua vitalidade da água. Ele vai destacar a localização. Olha, quem tem a palavra de Deus, olha, quem tem esse livro aqui como base, não vai estar plantado longe da palavra de Deus. Ele vai dizer que a gente está plantado aqui, ao lado, em cima da palavra de Deus. Então todo o vigor espiritual nós tiramos da palavra de Deus. Se você comparar o ímpio, e ele vai comparar o ímpio, ele vai dizer, o salmista vai dizer, que o ímpio tira os seus pensamentos do mundo. Ele vai dizer que são fúteis, são pensamentos passageiros, inúteis, se você comparar com as coisas espirituais. Agora, quem tem Deus no centro, quem tem a lei no centro, quem tem o evangelho no centro, enfim, quem tem a palavra de Deus no centro, ele vai dizer que tira a sua força da palavra de Deus. E ele vai terminar, o salmista vai terminar, dizendo que as folhas não caem. As folhas não caem. Pelo contrário, tudo que faz, prospera. Tudo que faz, prospera. O profeta Jeremias, ele vai falar mais ou menos nesse sentido. Eu gostaria de ler com você Jeremias capítulo 17. Capítulo 17. Dê uma olhadinha. Olha, Jeremias capítulo 17, a partir do verso 6. Jeremias 17, a partir do verso 6. Diz assim, olha. Ele vai fazer a mesma comparação que o salmista está fazendo no Salmo de número 1. Ele vai dizer, assim diz o Senhor, verso 5, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cuja coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto. Como é o ímpio, segundo Jeremias? É como uma planta, como um arbusto no deserto. É seco, galho seco, não tem folhas verdes, os galhos são secos, as folhas são amareladas, as folhas caem, não tem vitalidade. Olha, ele vai dizer que é como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas feliz é o homem cuja confiança está no Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca. Não deixará de dar fruto. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo?
Jeremias vai dizer que nós não confiamos na força do nosso pensamento. Nós não confiamos no nosso coração. Nós não confiamos naquilo que nós aprendemos das ciências auxiliares, dos conselhos, dos grandes homens importantes deste mundo. Jeremias vai dizer: o homem e a mulher feliz, o pai e a mãe felizes, são aqueles que são plantados na palavra de Deus. Quando você é uma planta que está ao lado de um riacho, a sua força não vem da chuva, do orvalho. Você não depende das estações. Você não depende de chover constantemente para você estar em pé, ou estar verde, ou produzir frutos. Por quê? Porque você extrai a sua força do ribeirão, da água, do subsolo. É isso que o Salmo 1 está dizendo e o profeta Jeremias também está dizendo. Nós não somos árvores de telhado, nós não somos árvores de deserto, nós não somos arbusto de deserto, nós somos árvores plantadas ao lado do rio. Podem vir as turbulências, podem vir as estações de estiagem, as secas, as nossas folhas não caem. A Bíblia vai dizer que se nós estamos meditando na palavra de Deus, lendo, meditando na palavra de Deus, nós continuamos firmes. Por quê? Porque a nossa força não vem das coisas externas, mas daquilo que é interno, da seiva. Nós vamos tirar vida de dentro do ribeirão. Nós vamos tirar vida de Cristo Jesus. Esse é o conselho da palavra de Deus. O profeta vai dizer que famílias que leem a palavra, que meditam na palavra, são como árvores que não dependem de nada, dependem de Deus. Famílias fortes, meu irmão, minha irmã, são famílias que leem a palavra de Deus, que meditam na palavra de Deus, que têm confiança plena na palavra de Deus. Esse é o conselho da palavra para você nesta noite. É o conselho da palavra para mim nesta noite. Você precisa ler a palavra, meditar na palavra e tirar as orientações da palavra para a sua família. Caminhando aqui para o final da nossa reflexão desta noite, eu gostaria de deixar algumas dicas para você que está iniciando o seu processo de leitura da palavra de Deus, está aprendendo a ler a palavra de Deus. Você precisa priorizar a palavra de Deus. Neste mundo corrido, olha, ninguém tem tempo para nada. As pessoas estudam na universidade, as pessoas trabalham, pessoas que pegam ônibus, trem, metrôs superlotados. Às vezes o único tempo que tem é durante o sábado, o final de semana. Não tem tempo de segunda a sexta. Qual é a dica que a gente passa, que a gente deixa para você? Você precisa tirar um momento, você precisa priorizar. A agenda não pode ser uma tirânica na sua vida. Não pode ter uma tirania. Ela não pode comandar a sua vida. Você precisa tirar tempo para estar com Deus. Tempo para estar com Deus. Então, em primeiro lugar, a primeira dica, tire tempo para estar com Deus, priorize. Se você não priorizar, você não vai ler a palavra de Deus. E sabe de uma coisa? Os anos passam rápido demais. Eu conheço famílias que quando o pai e a mãe, quando eles piscaram os olhos, os filhos estavam grandes, já estavam na faculdade, estavam se casando, e eles não leram a Bíblia durante toda a jornada em que eles viveram juntos. O que você vai fazer? Os filhos vão embora. Então você precisa tirar tempo. Priorize a palavra de Deus, priorize a palavra de Deus. A segunda dica, você precisa ter um tempo específico. Além de priorizar, você já prioriza a palavra de Deus. Agora você vai tirar um tempo específico. Quando é que você lê a palavra com a sua família ou lê a palavra individualmente? Quando que você tira tempo? Eu tenho encontrado algumas pessoas que elas falam assim: pastor, eu não tenho um tempo para orar. Eu oro constantemente. Eu oro manhã, tarde, noite, eu oro no carro, eu oro no ônibus indo para o trabalho, enfim, eu oro constantemente. Meus irmãos, eu sei que é possível a gente estar constantemente em oração, mas você precisa tirar um tempo, ou na segunda-feira à noite,
terça-feira, ou na segunda de madrugada, ou de manhã antes de ir para o trabalho, você tem que ter uma rotina para ler a palavra de Deus. Se você não priorizar e não tirar um tempo, você não cria o hábito. Você vai ler a Bíblia hoje, daqui 15 dias, quando você voltar a ler o Evangelho de João, você não sabe nem onde parou. Então você precisa tirar um tempo específico, um horário específico, um momento específico para você ler a palavra de Deus com a sua família. Assim você vai criar o hábito. Alguns especialistas vão dizer que a constância gera o hábito, a disciplina gera o hábito. E alguns vão dizer que a disciplina vence o talento. Pessoas talentosas, não disciplinadas, elas não conseguem avançar em nada. Então, seja disciplinado. Além de priorizar a palavra de Deus, tira um tempo. Olha, a partir dessa sexta-feira, você vai dizer assim, olha, eu vou ler a palavra de Deus toda segunda-feira às 9 horas da noite. Você tem que tirar o tempo, priorizar o tempo. Depois cria esse hábito e você passa a ter prazer na leitura da Bíblia. A leitura da Bíblia passa a ser algo que alegra o seu coração. Se você ficar um dia, 2 dias, uma semana sem ler a palavra de Deus, você vai sentir falta da palavra de Deus. Eu pergunto, a palavra de Deus faz falta? Ou não faz falta para você? Se ela não faz falta, você não tem o hábito de ler. Você precisa ler, porque se passar uma semana sem a palavra de Deus, você sente falta. Olha, o homem e a mulher, eles estão plantados ao lado da palavra. Imagine se não vem água para a planta, o que acontece? Ela vai sentir, ela vai ficar amarelada, as folhas vão cair, não produz fruto na estação própria, no tempo próprio. Então é necessário sentir sede da palavra de Deus. Para isso você precisa ter o hábito. E por fim, você pode usar como roteiro, para você ler a palavra de Deus, o ano bíblico. A maioria das Bíblias modernas, ela já tem um roteirinho do ano bíblico. A nossa lição bíblica já traz também um roteiro para leituras continuadas todas as semanas. Ou você pode puxar na internet um roteiro de leitura bíblica ou mesmo de áudios da Bíblia para você ouvir a Bíblia durante um ano inteiro. Você pode então ter um roteiro das Escrituras Sagradas, você pode ter livros auxiliares. A editora Promessa tem muitos materiais bons, materiais que vão auxiliar você na leitura das Escrituras Sagradas. Você pode olhar o nosso catálogo também e de repente você vai se interessar por um livro. Você pode adquirir esse material, esse conteúdo e você vai usá-lo como ferramenta auxiliar na sua leitura das Escrituras Sagradas. Então, você precisa usar essas 3 dicas ou outras dicas que você de repente encontre para ler e meditar na palavra de Deus. Você precisa priorizar a palavra de Deus, tirar um tempo para ler a palavra de Deus todos os dias e você precisa usar um roteiro para ler a palavra de Deus, tá bem? Assim você vai, com a graça de Deus, ler a palavra, entender a palavra e vai ter uma constância de tal forma que depois de um ano o seu coração vai estar cheio da palavra de Deus. Amém? Podemos contar com você? Você que lê a Bíblia uma vez por mês, uma vez por semana, uma vez por ano, a partir de hoje uma leitura sistemática todos os dias? Podemos contar com você? Anos atrás, eu li um livro de um pastor americano, pastor chamado John Drescher. Ele escreve um livro depois de muitos anos de caminhada pastoral. Ele já estava aposentado e ele escreveu um livrinho que tem o tema Se Eu Começasse o Meu Ministério de Novo. E ele elenca algumas memórias de 40 anos de ministério pastoral, o que ele faria diferente. Olha, por incrível que pareça, o pastor John Drescher diz, se eu começasse o meu ministério de novo, eu iria orar mais. Ele diz lá no livro, é um capítulo do livro, eu oraria mais. Depois ele diz, eu iria ler mais a Bíblia. Eu me dedicaria mais à leitura da Bíblia. E aí tem outras dicas, se ele começasse o ministério novamente. Nós não precisamos de começar o ministério de novo. Você pode, a partir de agora, orar mais, ler mais as Escrituras Sagradas. Foi perguntado uma época para aquele famoso pregador americano, Billy Graham, já falecido, o que ele faria
se ele estivesse iniciando a vida com Deus, ele disse, eu me prepararia mais. Eu gastaria mais tempo com Deus, mais tempo para ouvir Deus, mais tempo diante de Deus. Assim o meu ministério seria mais frutífero. Será que você, meu irmão, minha irmã, não precisa gastar mais tempo com Deus? Será que a tua família não precisa gastar mais tempo com Deus? Será que a minha família não precisa gastar mais tempo com Deus? Com certeza sim. A partir de hoje, firme um compromisso aqui na sala pastoral. Coloque aqui nos comentários, olha, eu gastarei mais tempo com Deus. Eu irei ler mais a Bíblia Sagrada. Eu irei orar mais. A partir de hoje, eu vou ler mais, eu vou me dedicar mais, eu vou me entregar mais. Ah, meu irmão, Deus quer usar a nossa vida, Deus quer usar a mim e a você, mas nós precisamos ser mais frutíferos diante dele, quer na oração, na leitura da palavra, nas outras disciplinas espirituais. Vamos ler mais a Bíblia? Você aceita o desafio de ler mais a Bíblia a partir de hoje? De se dedicar mais às Escrituras Sagradas com a sua família a partir de hoje? Então vamos orar. Vamos a Deus em oração. Pai de amor e graça, estamos diante do Senhor, encerrando o nosso programa Sala Pastoral. Quantos desafios nós temos? Em família, nós precisamos, ó Deus, marcar, destacar, deixar bem evidente que nós queremos um legado para as futuras gerações. Nós queremos retratos para as futuras gerações. Nós queremos que as famílias possam ser vistas como famílias que oram, famílias que se dedicam à leitura da Tua Palavra, famílias que se dedicam às disciplinas espirituais. Em nome de Jesus, nós oramos por todas as famílias promessistas, famílias que estão, ó Deus, agora na região norte do Brasil, famílias que estão no nordeste do Brasil, famílias promessistas no centro-oeste, no sudeste, no sul, famílias promessistas que estão, ó Deus, noutros continentes, noutros países. Nós oramos pelas famílias promessistas e pedimos a bênção do Senhor. Faça de nossas famílias que orem, famílias que estudem a Tua Palavra, que meditem na Tua Palavra, filhos e filhas que tenham sede da Tua Palavra. Meu Deus, num tempo onde tudo é líquido, tudo é tão passageiro, tudo é tão descartável, que a Tua Palavra permaneça para sempre nos corações dos promessistas. Em nome de Jesus, eu peço a Ti com humildade, meu Deus. Marque esta geração por Tua Palavra. Marque esta geração com a Tua Santa Palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos e irmãs, estamos chegando ao final do Sala Pastoral desta noite tão abençoada, dessa sexta-feira tão abençoada. Olha, eu gostaria que você curtisse o nosso programa, que você continuasse intercedendo por nós, que você continuasse orando pelas famílias promessistas neste mês de maio, orando pelo povo do Rio Grande do Sul. O Senhor está conosco, Deus vai nos abençoar, Deus vai te abençoar. Olha, continue nesta jornada. Nós temos outros programas aqui nesta sexta-feira. Nesta noite abençoada, a TV Viva a Promessa tem outros programas. Então, ao terminar o Sala Pastoral, se você tiver um tempinho, não vá embora, fique com a gente um pouco mais. Você pode ficar mais meia hora, mais uma hora, assim você vai ouvir a palavra de Deus, se edificar com a palavra de Deus. E não se esqueçam, olha, não se esqueçam, amanhã, dia de culto, vamos lotar as nossas igrejas, louvores empolgantes, que toque o coração, mensagem poderosa da parte de Deus. Assim o povo promessista será sacudido por este mover poderoso da palavra de Deus. É isso aí. Até sexta-feira que vem. Deus te abençoe. Que Deus esteja dirigindo a tua família. Um abraço, um ósculo santo. Até lá.